Olá pessoal, boa noite para vocês. Daremos início à nossa aula de português, tá bom? Vamos então conhecer aí o que é língua, fala e linguagem, tá bom? A língua ela vai estar voltada para as particularidades, como por exemplo a língua portuguesa, né? Nós do Brasil falamos o português, então essa é a nossa língua, tá? Assim como outros países, por exemplo, os Estados Unidos, né? Eles falam a língua inglesa, né? Eles falam inglês, então aí vai variar. A língua, ela é particular, né? Existe uma particularidade, tá bom? A linguagem, ela vai estar voltada para o processo de comunicação também, né? Uma vez que a linguagem, ela pode ser verbal e não verbal, tá bom? E também multimodal, né? É o mesmo que linguagem mista, tá? Isso aí vocês já sabem, né? Desde o início, quando começa a estudar, a professora trabalha com vocês o que é uma linguagem verbal, né? A fala, que vai estar impregnada aí nesse processo, o não verbal, a questão de desenhos e aí sucessivamente, a multimodal, que é a mista, vocês vão ver muito em placas, né, de trânsito, por exemplo, a placa pare, né, tem aí uma mãozinha, às vezes tem um nome assim, né, é onde vocês encontram tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, que será conhecida como a linguagem mista, tá bom? E quando a gente fala, né, a respeito da fala, né, vocês vão entender que a fala, ela vai ser um meio de comunicação, um meio de transmitir o som, um meio de transmitir a palavra, né, vai estar voltado aí para a fala, tá bom? Então vamos conhecer um pouco sobre esses elementos da comunicação, tá certo? Vamos começar com a fonte. Tá? A fonte ela vai ser da seguinte forma, presta bastante atenção que é fonte. A fonte é de onde vai partir a mensagem, né? Como por exemplo, eu vou falar para Maria enviar um e-mail para a secretaria, né? Aí eu chego, Maria, por favor, envia um e-mail para a secretaria porque eu não estou tendo acesso a computador, não é isso? Então, qual vai ser a fonte? Né? Quem vai ser a fonte? No caso, eu estarei sendo a fonte. Por exemplo, vocês vão fazer uma pesquisa na internet, aí lá tem a fonte. A fonte é de onde saiu aquela publicação, é de onde saiu aquela emissão, tá bom? Então, aí nesse processo, nesses elementos, vocês vão ter a fonte. Depois nós temos aí o emissor. O nome já diz, é quem emite, né? No caso, o emissor é quem vai transmitir a mensagem, tá certo? Como, por exemplo, eu chego e vou dar uma palestra para um grupo de alunos, né? Aí eu começo a palestrar, eu começo a direcionar e tal. Então, eu vou estar emitindo, né? Eu serei o emissor, né? Depois desse elemento, nós temos o que? A mensagem, né? A mensagem ela é a ideia que vai querer transmitir, né? Como, por exemplo, a nossa palestra vai ser sobre biodiversidade, né? Então, a ideia central da minha palestra é sobre biodiversidade. Então, aí está voltado o quê? Está voltado nesse elemento aí a mensagem. Então a mensagem é aquilo que eu vou estar transmitindo para o pessoal que eu vou fazer aquela palestra, tá bom? Depois nós temos aí o canal. O canal é muito importante, tá? Ele é o meio pelo qual se passa a mensagem. Ele pode ser natural, né, que é por meios de sensoriais, ou tecnológico, né? Todo e qualquer recurso que não usa o corpo, o canal, como por exemplo, eu estou aqui agora falando com vocês, eu estou utilizando um canal. Qual é esse canal? É o telefone celular que eu vou mandar essa mensagem para vocês. Outro exemplo, vocês vão ligar para a mãe de vocês ou para o pai de vocês e falar: pai ou mãe, tudo bem? Estou em tal lugar assim, assim, vou chegar a tal horas assim, 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 e aí por diante. Então, qual vai ser o canal? O canal vai ser o telefone, vai ser o meio de comunicação que vocês estão usando,
tá? Depois aí nós temos o referente, né? Eu coloco que para mim referente e mensagem é quase, né? Quase a mesma comparação aí, né? Com poucas diferenças, mas, né? O referente ao contexto, à situação aos quais a mensagem está referindo. A que a mensagem se refere, entendeu? Refere a qual sentido, a qual ideia que aquela mensagem vai estar referindo. Ou seja, a nossa mensagem de agora está referindo aos estudos, à educação. Então, isso é o referente, tá bom? Vamos a mensagem é quase, né? Quase a mesma comparação aí, né? Com poucas diferenças, mas, né? O referente ao contexto, à situação aos quais a mensagem está referindo. A que a mensagem se refere, entendeu? Refere a qual sentido, a qual ideia que aquela mensagem vai estar referindo. Ou seja, a nossa mensagem de agora está referindo aos estudos, à educação. Então, isso é o referente, tá bom? Vamos agora para o código, tá? O código também é um dos fatores aí que vai predominar bastante, algo que a gente deve compreender. O código, ele é um conjunto de sinais, né, estruturados, usados por uma comunidade linguística. Ela pode ser verbal, o código, viu, gente? Ó, código pode ser verbal, né, que é o uso da palavra escrita ou falada, que eu havia dito antes para vocês, ou não verbais, que é por sinais, né, como por exemplo, por cores, por desenhos e outros recursos que são utilizados, tá? Então aí nós temos o código. Vamos passar para frente. O receptor, né, ou recebedor. Quem será o receptor ou recebedor? Receptor é aquela pessoa, né, que vai pegar aquilo e vai transferir para outras pessoas. Vou dar um exemplo. Na televisão de vocês tem um receptor. O receptor vai pegar o canal, entendeu? Vai armazenar ali e vai jogar para a televisão, passando para as outras pessoas. E nesse caso, o receptor vai fazer uma junção de 3 pessoas, né? Como por exemplo, João pediu Maria para passar uma mensagem para Pedro, porque João não tem celular, entendeu? Então aí no caso, o receptor vai ser Maria, né? Que ela vai receber e vai passar, entendeu? Depois nós temos aí o destinatário, é o destino, onde vai chegar a minha mensagem. Como por exemplo aqui, olha só, é a quem a mensagem se destina, né? Nas cartas que o pessoal colocava antigamente, aí tinha destinatário, né? Fulano de tal, cicrano. Se eu for escrever uma carta e eu vou mandar para São Paulo, aí tem um destinatário, né? E aí por diante. Então são esses, tá? Os fatores aí, tá? Concluindo aí esses elementos da comunicação. Eu preciso desses elementos aí para me ter uma comunicação bacana e ficar bem de olho nas regras. Depois nós temos aí os que atrapalham a comunicação. Os fatores que atrapalham a comunicação. Como ruídos, né, de sons, não importa como, né? Se o som vem ou se são sons... como que eu posso dizer, motores, né, automotivos, né, a gente coloca assim, e os ruídos atrapalham numa boa comunicação. Isso aí é notável, né? Depois nós temos aí a entropia. O que é entropia? É uma mensagem desordenada, né, que não tem início e nem fim. Como por exemplo, muitas das vezes é tipo sem sentido. Quando vocês estão no meio de uma conversa e que solta uma palavra sem nexo. Como, por exemplo, João está ali e Maria está ali do outro lado. Aí chega uma pessoa sem ideia nenhuma e começa a falar coisas tipo, pegar eu e Maria. Mas pegar o quê? Pegar para quê? Entendeu? Assim, conversas que saem de forma desnecessária, colocando aqui para vocês, tá? Depois nós temos a redundância.
A redundância, ela é a repetição da mesma mensagem, porém com outras palavras, né? E assim, vocês podem ver um exemplo de redundância que eu vou colocar para vocês aqui. Presta atenção. Eu e a minha irmã repartimos o chocolate em metades iguais. Repartiu o chocolate? Beleza. Metades iguais? Entendeu? Mas como vamos usar esse metades iguais? Se é metade, com certeza a outra vai ser igual. Foi ali no meio e partiu. Entendeu? Não precisa colocar iguais, né? Então por aí já se tira. Outro exemplo, canja de galinha. Não existe canja de outra coisa senão de galinha. Vocês estão entendendo? É como se fosse aí nessa redundância a questão do pleonasmo, né? Que nós vamos, por exemplo, subir lá em cima. Se subiu, não precisa colocar lá em cima. Desci lá embaixo, entendeu? Então aí é uma redundância, né? Coloca muitas palavras que não tem necessidade, né? Então isso aí atrapalha muito a comunicação. Fala, fala, fala e não chega em lugar nenhum. Agora, nós vamos conhecer aí a questão das qualidades de um bom texto. Desci lá embaixo, entendeu? Então aí é uma redundância, né? Coloca muitas palavras que não tem necessidade, né? Então isso aí atrapalha muito a comunicação. Fala, fala, fala e não chega em lugar nenhum. Agora, nós vamos conhecer aí a questão das qualidades de um bom texto, né? Como que faz para que esse texto seja bem estruturado? Que o leitor chega, faz a leitura e sente, né, a vontade com o que está lendo, sente prazer de ler cada vez mais. Vamos colocar aí primeiro a elegância, né? A elegância de um texto, ela tem seus pontos positivos fora do comum, né? Porque a elegância, ela conta muito com um texto bem estruturado, né? A elegância, no caso, é preciso utilizar a norma culta, né, para exprimir as ideias e pensamentos. O que é essa norma culta? É você saber o que está colocando no seu texto. É você saber o que você está escrevendo, né? Para não colocar muitas palavras que não têm significado, que não têm sentido e que não venha a repetir, entendeu? Muitas palavras. Então tem que ser um texto elegante. É como se fosse uma pessoa elegante, uma pessoa que se arruma bem, uma pessoa que se cuida, não é isso? Então o texto elegante, ele também vem muito nessa questão, né? Uma elegância, uma forma culta de escrever, né? Deixar gírias de lado, né? Colocar algo que vai atrair quem vai ler, tá? E depois temos também a coesão, que conta muito, né? A coesão, no caso, a mensagem, ela somente expressará clareza caso as ideias estejam ordenadas e dispostas entre si de maneira satisfatória. Portanto, faz-se necessário que haja uma perfeita e harmoniosa ligação entre os parágrafos. Então está aí a coesão do texto, a forma de escrever, a forma de analisar a combinação. Como por exemplo, vou fazer, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, uma redação, né? Quando eu vou fazer uma redação, eu não posso deixar que os meus parágrafos fiquem de forma isolada. Eles têm que conversar, eles têm que entender aquilo que eu estou colocando a proposta, né? Vamos supor que eu faço ali os 3 parágrafos. Eu conto uma situação, outra situação, a combinação. Como por exemplo, vou fazer, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, uma redação, né? Quando eu vou fazer uma redação, eu não posso deixar que os meus parágrafos fiquem de forma isolada. Eles têm que conversar, eles têm que entender aquilo que eu estou colocando a proposta, né? Vamos supor que eu faço ali os 3 parágrafos. Eu conto uma situação, outra situação e o último, nada a ver, né? Então eu vou perder, né, a coesão do meu texto e aí não vai dar certo, né? Eu vou perder a coerência, tá? Então vamos depois para a concisão. O que vem a ser a concisão?
A concisão, no caso, não é ser conciso. O que é ser conciso? Ser conciso significa não abusar das palavras para expressar uma ideia dentro do texto. É recomendável ir direto ao assunto, foi o que eu disse para vocês, né? Tem pessoas que vão fazer um texto e fica rodeando demais com palavras, fica colocando muitas palavras, repetindo demais e não chega àquilo que o leitor quer entender, quer compreender, como se fosse algo sem ideia, sem noção, para mim poder trazer aquilo que o leitor quer, né? Então, seja objetivo no texto de vocês, né? Use essa concisão. Para de ficar rodeando com palavras, enchendo linguiça, o famoso encher linguiça, entendeu? E chega ao objetivo que vocês querem atingir. Então, para isso é preciso a concisão. A clareza é seu objetivo, é ser claro dentro do seu texto, né? Ela consiste na expressão de ideias de forma que estão propícia ao texto que você está fazendo, né? Como, por exemplo, nas dissertações que vocês vão fazer, né? Há necessidade de muita clareza, há necessidade de muita objetividade, né? Para que não fique um texto muito vai e vem, um texto muito se tornando isolado, né? Então precisa de ser claro e objetivo com aquilo que vocês querem que o leitor entenda. Depois nós temos aí a repetição de palavra, né? Temos que ter cuidado. Às vezes, ao falar, repetimos muitas palavras, mas ao escrever temos que fazer uma revisão muito grande com relação a isso. Como, por exemplo, eu fui na casa de Joana. Joana não estava na casa dela. Joana foi para a rua. Joana, mas ao escrever temos que fazer uma revisão muito grande com relação a isso. Como, por exemplo, eu fui na casa de Joana. Joana não estava na casa dela. Joana foi para a rua. Joana, que tanto de Joana, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Tem que saber como colocar, como empregar as palavras para que essas repetições não venham a acontecer. Fui à casa de Joana, entendeu? A irmã dela disse que, né, foi ao cinema e tal, em que a mesma ficou de passar em casa outro dia, e aí começa a colocar alguns empregos aí, substituindo essas palavras que vocês vão analisando que está repetindo no texto ou no parágrafo, né? Vão substituindo por ela, vão substituindo por outras proposições aí, né? Para que não fique essa repetição. Depois aí nós temos a literação, tá? A literação, o que vem a ser a literação? A literação é a repetição do mesmo som, tá? Presta atenção. O suave som de sua voz soa muito bem. Olha na frase, o suave, a outra palavra, som. Suave começa com S, som começa com S. De sua, ó, sua de novo com S, entendeu? Então isso é o quê? Isso é uma aliteração, tá bom? Tem outros textos aí de poetas brasileiros que nós vamos estar estudando, para vocês entenderem um pouco sobre a literação também. Depois nós temos aí uma cacofonia, né? A cacofonia, ela é a repetição de sons desagradáveis. Não quer dizer que a palavra é desagradável, mas se torna, na forma como a gente lê, acabando que fica desagradável. Como, por exemplo, a boca dela é bonita. Se eu for ler muito rápido, fica a boca dela é bonita. Entendeu? Eu usei uma junção aí, boca e dela, formando cadela. Entendeu? Então, assim, se torna desagradável, né? A boca dela, entendeu? Então, procura evitar esse tipo de palavras, né, dentro de um texto, ou seja, substituindo. Depois aí nós temos a literação, tá? A literação, o que vem a ser a literação?
A aliteração é a repetição do mesmo som, tá? Presta atenção. O suave som de sua voz soa muito bem. Olha na frase, o suave, a outra palavra, som. Suave começa com S, som começa com S. De, sua, ó, sua de novo com S, entendeu? Então isso é o quê? Isso é uma aliteração, tá bom? Tem outros textos aí de poetas brasileiros que nós vamos estar estudando para vocês entenderem um pouco sobre a aliteração também. Depois nós temos aí uma cacofonia, né? A cacofonia, ela é a repetição de sons desagradáveis. Não quer dizer que a palavra é desagradável, mas se torna, na forma como a gente lê, acabando que fica desagradável. Como, por exemplo, a boca dela é bonita. Se eu for ler muito rápido, fica a boca dela é bonita. Entendeu? Eu usei uma junção aí, boca e dela, formando cadela. Entendeu? Então, assim, se torna desagradável, né? A boca dela, entendeu? Então, procura evitar esse tipo de palavras, né? Dentro de um texto, ou seja, substituindo, né? Ou seja, a boca de Ana é muito bonita. Não seria interessante, né? Do que colocar a boca dela, né? Então, vamos ter cuidado aí. Depois nós temos a rima, tá, gente? A rima, ela é... Isso aí vocês aprendem melhor do que ninguém nos anos finais, né? Do ensino fundamental, do ensino do iniciais, né? A rimar, a fazer os poemas e aí por diante, as poesias, né? E vocês entendem o que é rima, como por exemplo, é a combinação sonora, tá? Geralmente no final das palavras. No final das palavras. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Chão, coração, ão, né? Então houve uma rima, tá? Então isso que é, né, pessoal, a questão aí das rimas. E a nossa aula, né, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se